Pessoal, na aula de música de hoje a gente vai trabalhar o tema canções regionais, certo? Que é o texto que a tia vai tirar a foto e vai mandar aí no grupo para vocês, ok? Então vamos lá. O Brasil é um dos países com maior riqueza musical do mundo. Ao longo dos seus pouco mais de 500 anos, o país ainda jovem desenvolveu diversos ritmos diferentes, alguns com inspiração em outros trazidos por colonizadores, outros vindos da terra, mesmo quando começamos a escrever nossa própria história sozinhos. O fato é que a nossa música é rica e contagiante e merece bastante destaque e estudo para quem não conhece as diversas variações. A cada nova região, um novo ritmo contagia os locais. Bom, pessoal, então, existem vários estilos musicais, certo? Vários estilos, como eu sempre falo para vocês, cada um tem o seu gosto, cada um tem as suas preferências, ok? E no Brasil não poderia ser diferente, existem diversos estilos musicais. Mas hoje, especialmente, a gente vai estudar os estilos musicais do Nordeste, certo? Que geralmente é as músicas que são mais tocadas, ouvidas aqui no Nordeste. Isso não quer dizer necessariamente que todos escutem esses ritmos, certo? Porque como o Brasil é um país muito grande, as pessoas elas costumam ouvir de tudo um pouco, são muito ecléticas, costumam ouvir de tudo um pouco, certo? Mas especialmente na região do Nordeste, nós ouvimos muito três ritmos, que é o forró, o xote e o baião, certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro eu vou falar sobre o forró, que é um ritmo típico da região Nordeste, em especial dos estados de Pernambuco e Paraíba. A história do forró é contada de forma bacana pelos locais. Dizem os historiadores que o forró era um ritmo bem diferente do que temos hoje, mas era uma música ainda animada a ser dançada entre os casais. Bom, então, o forró ainda é essa dança que se dança com os casais, certo? Porém, ela se modernizou. Antigamente era de uma forma batida, os instrumentos que eram usados para tocar, para fazer os ritmos, era diferente. Hoje em dia, as pessoas pegam qualquer estilo, qualquer letra e criam e passam para o ritmo do forró. Ou seja, ela se modernizou com o passar do tempo, certo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o xote. O xote é uma cadência musical que tem como ancestral uma dança de salão portuguesa. Este ritmo nasce, porém, na Alemanha, originalmente intitulado Schotisch, termo alemão, que traduzido para o sentido de escocesa, embora não guarde nenhuma relação com a Escócia. Ao criarem esta expressão, os alemães se referiram à polca escocesa, da maneira como era vista por esse povo. E esta dança, ela foi desembarcada em solo brasileiro em 1851, na bagagem de José Maria Tonsait. Bom, então o xote ele não se originou aqui no Brasil, ele se originou lá na Alemanha, certo? E José Maria Tonsait, quando veio para o Brasil em 1851, mostrou esse estilo musical, onde foi adotado pelos nordestinos e até hoje escuta-se muito. E teve uma pessoa que levou levou o xote assim bem a sério, criando músicas, estilos musicais nesse contexto, que foi Luiz Gonzaga, certo? Ele criou várias músicas nesse estilo e imortalizou esse estilo musical, pelo fato dele ser um grande influenciador, certo? Na musicalização brasileira. E ele também criou várias músicas, certo? E foi até imortalizado como o rei do baião, que é o ritmo que eu vou falar agora para vocês, que é o baião, certo? Então Luiz Gonzaga, ele foi assim, pode-se dizer que ele foi o cantor assim que mais se identificou e que mais criou canções e estilos nessa questão aqui do baião, certo? Foi ele que colocou esse estilo assim bem, deu o seu toque pessoal, posso dizer assim, que ele deu o seu toque pessoal para esse estilo, e as pessoas elas gostaram muito, certo? E Luiz Gonzaga, como um grande influenciador, adotou esse estilo musical para com ele, certo? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o baião. O baião ela é uma espécie de coreografia desenvolvida ao mesmo tempo em que se canta ao som desse ritmo popular, especialmente no Nordeste brasileiro. Ele provém de uma das modalidades do lundu, que é o estilo musical gerado pelo
retumbar dos batuques africanos produzidos pelos escravos bantus de Angola, trazido à força pelo Brasil. A princípio, ele era conhecido como baiano, por descender do verbo bailar, que popularmente se referia a bailar ou baiar, expressões trazidas no Brasil por bailar. Esta sonoridade foi gerada pelos nordestinos a partir de uma mistura da coreografia dos africanos com as cultivadas pelos nativos, somadas ainda à dança praticada na metrópole. Bom, então como vocês puderam ver aqui, certo, o baião ele foi tipo uma fusão, certo, de alguns ritmos nordestinos com influência dos africanos e indígenas, então foi meio que uma mistura, certo? E foi se fazendo a mistura e as pessoas tinham uma certa maneira de como dançar o baião. Então Luiz Gonzaga, como eu falei pra vocês, foi quem eternizou o baião, ele eternizou várias canções nesse estilo e as pessoas, elas até hoje, elas escutam muito, certo, pessoal? Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de música de hoje, certo? O texto eu vou deixar aí pra vocês podem dar uma lidazinha, tá? Ele é um texto bem grande, mas é um texto muito rico, muito interessante, eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, certo? Então essa foi a nossa aula de música de hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar, ok? Beijos!